Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha, para mais um estudo aqui no MEP, Ministério de Evangelismo e Preparação. Estamos muito felizes com a sua presença e como fizemos a primeira parte do estudo sobre a alimentação, hoje nós vamos fazer a segunda parte e creio que vai ser finalizado hoje esse estudo. E mais uma vez estou aqui com a presença do irmão Elias, né? Seja muito bem-vindo, irmão, que Deus possa te usar grandemente. Amém. E nós já vamos aqui então direto ao ponto, com o texto que eu já li da outra vez. E o texto diz assim, ó. Vamos lá. Foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligado a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Muito bem, então, já falamos sobre esse texto, né? Mas aqui reforçando, né, mais uma vez, ela faz parte, sim, da terceira mensagem angélica e não tem como separar, certo? Então agora eu passo para o irmão Elias. Irmão Elias, fique à vontade. Deus possa estar contigo. Amém. Como a gente acabou de ver, né, ela não pode ser a reforma de saúde, né, a mensagem da reforma de saúde, ela não pode estar fora, né, da terceira mensagem angélica. Ela tem uma participação bem íntima, né, está bem relacionada, Bem próxima. bem próxima, tá muito bem próxima, né, da terceira mensagem angélica. E como nós podemos, como a gente conversou, né, na parte 1, né, estamos continuando. Nós, como povo de Deus, temos uma mensagem a dar ao mundo. A gente tem uma grande responsabilidade, a gente tem um propósito e temos um foco, né? Mas precisamos compreender cada ponto de cada responsabilidade que foi nos dada, para que nós não venhamos a ser negligentes em nenhum ponto, entendeu? Para que quando chegar aquele momento, né, de sermos julgados por todas as coisas que praticamos, nós não venhamos ser achados em faltas por negligenciar um ponto talvez que a gente achou, ou muitos acharam que não era importante. Então a mensagem de saúde é uma mensagem importante, entendeu? Precisamos ter saúde para pregar. Se nós não tivermos saúde, como que vamos pregar? Tudo que nós fizermos precisa ser feito com ordem e com decência. E para vermos como extrair essas verdades da própria palavra de Deus, vamos ler aqui o que o apóstolo ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós temos uma responsabilidade. Ou seja, se nós temos que fazer tudo para a glória de Deus, estamos sendo observados. E essa é um grande ponto que nós precisamos nos atentar. É a observação. Como nós estamos vivendo, como nós estamos levando a sério, né, aquilo que Deus, em seu grande amor, né, enviou uma mensagem de tão grande importância. Como é que estamos levando a sério essa mensagem? Estamos levando estamos vivendo como deveríamos viver essa mensagem? Estamos realmente buscando, né, a cada dia, como a luz tem raiado a cada um de nós, né? Porque a reforma de saúde é algo progressivo, entendeu? Hoje a gente conheceu um ponto, né? Amanhã a gente vai conhecer outro ponto. E assim sucessivamente. Então a gente vai crescendo, assim como a vida do cristão. E a reforma de saúde ela não é diferente. Então hoje a gente tem uma luz muito grande sobre a alimentação, que se vivermos, como a gente leu na parte 1 ali, nós iremos obter a vitória sobre qualquer tentação de Satanás. Então você vê a grande responsabilidade se nós vivemos essa mensagem. Mas tem um ponto importante também dessa mensagem que nós precisamos nos atentar, que não vai adiantar a gente ter uma alimentação saudável e comer irregularmente. Entendeu? Então nós precisamos entender cada ponto dessa mensagem. Então não adianta, eu me alimento saudavelmente, mas eu todo o tempo estou comendo. Não vai resolver nada. Olha só o que a profetisa do Senhor ela vem nos trazer. A irregularidade nas horas de dormir e comer mina as energias cerebrais. Ou seja, se nós estamos sobrecarregando o nosso corpo com alimento e estamos dormindo em horários impróprios, isso já prejudica o nosso cérebro.
E é uma das partes principais onde temos a conexão com o Senhor. Então, olha a continuação. De forma geral, o intervalo médio de 5 horas deve separar uma refeição da próxima. 5 horas? 5 horas. Então, eu lembro que quando eu comecei a reforma de saúde, né, eu louvo ao Senhor que eu não fui deixando as coisas assim aos pouquinhos. Eu recebi a reforma de saúde, já deixei a grande maioria das coisas, né? Deu um grande impacto, né? Foi um impacto muito grande. E eu vejo que a parte mais complicada para mim não foi deixar um certo tipo de alimento. A parte mais complicada para mim foi o horário de se alimentar. Como você pode ver aqui, ela nos dá uma orientação de comer em 5 horas. Ou seja, uma pessoa que está habituada a comer a todo instante e ela começa a comer de 5 em 5 horas. É bem complicado. Nesse caso aí, então seria, vamos supor, a pessoa vai se alimentar o café da manhã. 7 horas da manhã, vamos dizer. Café da manhã não o café, né? É o hábito de falar, né? Tá bom, o de jejum, né? O de jejum, melhor dizendo. Às 7 horas da manhã. Então aí ela vai ter a próxima refeição, meio-dia. Meio-dia. Que vai contar as 5 horas de relógio, né? Depois do meio-dia e 5 horas da tarde. Entendeu? Então assim, ó, ela... É porque eu ainda não... Eu não vou me recordar no momento do texto, mas ela nos aconselha a nos alimentar entre 3 a 5 horas antes de a gente dormir. Entendeu? Então, para que o nosso estômago, ele não que a gente venha a descansar do nosso labor de todo dia, né? E o estômago ainda continua trabalhando. Entendeu? Se a gente descansa, ele precisa também descansar. Então, essa irregularidade tem levado muitas pessoas até mesmo a dar um descrédito à mensagem de saúde. Porque assim, ó, elas não conseguem, né, elas têm essa irregularidade de comer fora de horário, a irregularidade do sono, a irregularidade de refeições impróprias. E essas irregularidades, embora a pessoa seja uma pessoa que se alimente de forma natural, como nos é aconselhado, leva ao descrédito porque aquela pessoa mesmo, ela rejeita aquilo, ela fica doente, entendeu? Ela acaba adoecendo, ela adoece por essas irregularidades e muitas pessoas, como eu falei, ele quer comer mais, quer beber mais. Quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Estamos sendo observados. Ou seja, se nós como vegetarianos, né, se nós como reformadores de saúde, né, ficamos doentes, né, por conta de um alimento que ingerimos, por conta dessas irregularidades de dormir fora de hora e nos alimentar fora de horário. Entendeu? Ou seja, nós estamos acabando dando um descrédito para as pessoas. Entendeu? Outras pessoas vão olhar e falar, pô, aquela pessoa era tão saudável. Entendeu? Comia só coisa natural, comia bem, se alimentava bem. Mas e as irregularidades na hora de dormir e de comer? Comia... nesse intervalo, como ela vai dizer aqui, que nesse intervalo entre as 5 horas, a gente não deve introduzir 1 grama de alimento no estômago. Nada que ele precise trabalhar além do que ele já está fazendo para digerir aquilo que você comeu. Entendeu? Então é uma questão de domínio próprio. Que é o que precisamos ter. Entendeu? Nessa questão. Ó, continuando o texto. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Ela fala aqui a questão de como ela se alimenta, né? Eu tomo apenas 2 refeições no dia. Não pense, porém, que o número de refeições deva ser um teste. Se há os que desfrutam melhor saúde tomando 3 refeições, ela não fala 4, nem 5, nem 6 refeições. Ou seja, ela fala entre 2 e 3 refeições. Ou seja, ela, pelo que eu vi, ela fazia 2, né? Ela fazia 2. Mas, isso. Pelo que eu entendi, ela disse, tem casos que talvez seja necessário 3. 3, justamente. Entendeu? Não é uma... A gente não pode colocar em consideração a questão de, como ela falou aqui, né? Colocar esse ponto de 2 ou 3 refeições, um teste para nós mesmos, entendeu? Ou ela escreveu que ela toma 2, então eu tenho que tomar 2. Tem que ser 2, né? Não é dessa forma, entendeu? Não vamos ser extremistas a esse ponto, entendeu? Ela toma 2, cada corpo é um corpo, trabalha de forma diferente, entendeu? Mas só que se nós analisar realmente, se forem 5 e 5 horas,
cabe só 3 refeições mesmo. Não tem como caber Né? mais, né? Porque, por exemplo, assim, ó, o natural, né? Quando o sol Sim. se põe, o corpo já vai se preparando para O descanso, né? dormir, né? Sim. Então daí seria exatamente 3 refeições no máximo mesmo. Com certeza. Não caberia 4, né? Não. Indo pela lógica, né? E a gente vê a mídia hoje, grande parte, né, aconselhando as pessoas que, até mesmo para emagrecer, eu não consigo entender um pouco essa lógica, né? Não sei se é ignorância da minha parte também. Se alimentar em 3 horas. Por mais que coma coisas leves, mas se alimentar a cada 3 horas. Ou seja, embora que você coma em 3 horas, seu estômago ele continua trabalhando. Aí chega aquelas 3 horas, seu estômago não trabalhou o suficiente para digerir aquilo que você comeu anteriormente, aí você coloca mais alimento, entendeu, no estômago. Então, ou seja, ele fica sobrecarregado. Entendeu? O tempo todo trabalhando. O tempo todo trabalhando sem descanso, entendeu? Então é por isso que nós precisamos ter regularizar, entendeu? Esses hábitos de se alimentar, a forma de se alimentar e quantas horas se alimentar, entendeu? Até o período de quantas e quantas horas. Com respeito à terceira refeição, ela fala: não torneis compulsório o tomar apenas 2 refeições. Alguns têm melhor saúde tomando 3 refeições leves. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benefício à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas uma terceira refeição. Entendeu? Então, algumas pessoas vão acabar, né, tendo que tomar uma próxima refeição, né, por questão que se sente melhor. Entendeu? Não vai ser uma coisa que seja pesada, mas ela vai ter mais saúde. Entendeu? Como ela fala ali, né? Algumas pessoas sentem-se que tem mais saúde tomando a terceira refeição. Então é uma questão de domínio. Entendeu? Eu não preciso ir pela mídia para poder eu me alimentar de forma irregular. Entendeu? A palavra de Deus ele é um guia. Entendeu? A palavra de Deus é nosso guia. E temos certos tipos de alimentos a qual o povo de Deus ele precisa abandonar. Entendeu? O povo de Deus ele precisa dar crédito à luz que eles receberam. Entendeu? E precisamos entender essa urgência de termos de abrir mão, né, da nossa própria vontade. Aquele que quer vir após mim, renuncie. Assim mesmo. Entendeu? Nós precisamos renunciar ao nosso próprio eu. Entendeu? A nossa maior luta que o ser humano vai travar é contra o seu próprio eu. Né? Então agora nós vamos, como você já, aproveitando o gancho aí, eu queria que nós vamos entrar agora em alguns assuntos, alguns pontos específicos, algum alimento específico. No primeiro vídeo nós tentamos falar sobre, de uma forma geral, sobre a alimentação, né? E demos o início agora sobre quantas vezes devemos alimentar, né? Vimos aí que são em 5 e 5 horas. A Ellen White, né, propriamente, ela se alimentava 2 vezes, né, ao dia, mas ela disse que em casos necessários seriam 3. E agora nós vamos entrar, como eu falei, em pontos específicos. Olha só, que diz assim, ó. Mensagens escolhidas. Texto bem conhecido, né? Alguns acham polêmico, mas como eu sempre digo, não precisa ser assim. Olha só, ela fala: chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Então vamos lá. O chá. Qual é o tipo de chá que ela está falando aqui, irmão Elias? O mate. O mate, né? O chá mate, isso. Muito bem. O café. Qual tipo de café que ela está falando aqui? O café. O café que a gente não conhece, né? O único, né? Vamos lá. Então, o fumo, né? O cigarro, né? Popularmente. Sim, né? sim. O álcool, né? A bebida alcoólica, qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Então vamos lá. Então tomar café é pecado. Sim. Com certeza, né? Sim. Então veja bem, eu queria agora chamar a atenção é que quando você vai preencher a ficha batismal, está claro lá. Eu não sei se a nova ficha agora ela mudou alguma coisa, eu não me recordo. Mas ela tinha claramente lá o café. Estava explícito lá. E daí acontece o seguinte, a pessoa ela vai para a igreja sabendo, ou pelo menos deveria saber. Uhum. Mas daí quando você, por exemplo, você vai pregar e você toca no assunto, parece que é uma coisa que as pessoas não aceitam, parece que não sabem, nunca ouviram falar,
rejeitam, diz que não tem nada a ver, diz que isso é coisa, como se diz, de extremista. Então veja bem, o Adventista do sétimo dia precisa dar passos na santificação. Né? Começa primeiramente ali com o básico que todos conhecem, como eu falei, né? A questão das carnes imundas, que está em Levítico, né? E depois a pessoa tem conhecimento do café, e o café, todos sabem que é uma droga pesada, o café é uma droga pesada, basta só nós estudarmos, né? E vamos ver isso. E parece que essa santificação na igreja não está progredindo na alimentação. Por quê? Porque já rejeitam já de início a luz que vem. Né? Ou seja, veio a luz para a pessoa já rejeita. Então Deus não vai dar uma nova luz. Porque ela precisa ser trabalhada naquele ponto. Né? Então vamos lá, olha o que diz aqui. Ó. Agora um ponto interessante. Não podemos pôr em pé de igualdade a carne, os ovos, a manteiga, o queijo e tais artigos colocados sobre a mesa. Depois ela diz, ó, estes não devem ser postos na frente como tema principal da nossa obra. Os primeiros, chá, café, fumo, dela cita aqui cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas, não devem ser ingeridos moderadamente, mas rejeitados. Então, o café, hoje a adventista ainda toma vinho, muitos tomam vinho, tomam cerveja, né? E há alguns casos, né? Infelizmente, né? E depois ela cita aqui, né? Mais uma vez aqui junto com isso, né? O chá, o café, né? E depois aqui, como eu falei, bebidas alcoólicas. Isso deve ser rejeitado, certo? Mas aqui ela diz, ela fala também, Elias, sobre a carne, os ovos e a manteiga e o queijo. Então vamos falar um pouco sobre esses pontos aí. O café, ela diz que deve ser rejeitado, né? Isso é indiscutível para mim, né? O adventista pode ou não pode tomar café? Esse ponto para mim não precisa nem entrar em debate, né? Isso deve ser rejeitado. É claro, né? São pontos que são bem claros, entendeu? Antes de a gente entrar nos outros 3 ou foi 4 assuntos específicos, eu trabalhei em uma padaria, 4 anos trabalhei em uma padaria, e infelizmente eu presenciava compras, entendeu? Então lá tinha uma venda extraordinária de cigarro. Era feito 15 mil reais de cigarro por semana. Era comprado para venda. E chegava a semana seguinte, às vezes acabava faltando algumas marcas, entendeu? Que era bem mais vendido, de pessoas chegar lá de idade, até infelizmente, de comprar dois maços daquele fechado. Sim. De dar quase 150 pila de prejuízo para a própria saúde. Então, como a gente pode ver, são coisas que são óbvias. Quando você vai falar uma pessoa que é para deixar o café, aí que não se deve introduzir o café também, aí ela fala que ela não é viciada. Eu falo, então, por que você não deixa? Por que não deixa? Entendeu? Então, são certos tipos de situações que, como você falou, não tem necessidade de a gente entrar num debate, porque são coisas óbvias e claras, bem claras. E como você falou ali, alguns tipos de ingredientes ali, né? O queijo é um que infelizmente ele tem uma substância que ela é comparada à heroína dentro do próprio queijo. Não chega a ser igual, mas é comparada à heroína. Por quê? Ela te vicia ao ponto de você sempre estar querendo mais. Sempre está querendo mais. Quanto mais você come o queijo, mais você sente vontade de comer. E no Conselho sobre Regime Alimentar, no capítulo 22, ela fala: isso deve ser compreendido como queijo forte e picante. Impróprio para a alimentação. O queijo. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Olha só. Então é uma bomba para o seu próprio corpo. Entendeu? É o prejuízo extraordinário que ele faz dentro de você. Então são certos tipos de luz que o povo de Deus ele precisa ter, pedir que o Espírito Santo clareie a sua mente, né? Abre os seus olhos, né? E dê domínio próprio
para vencer esse tipo de pontos que as pessoas acham não tão necessários. Então, como você falou, recebe uma luz e rejeita aquela luz. Recebe uma luz e a pessoa não dá crédito àquilo. Como é que vai progredir espiritualmente? Se desde quando a alimentação ela é o braço, a reforma de saúde ela é o braço dele da terceira mensagem, se Deus ele quer um povo para dar essa mensagem, você acha que Deus vai escolher um povo que contamina o seu próprio corpo? Será que Deus ele vai escolher um... São coisas que a gente precisa se perguntar, né? Será que Deus ele vai escolher um povo que rejeita a luz da reforma de saúde? Entendeu? Que é um povo que precisa ser preparado. Olha só, qual é a reforma que ela está falando ali? Que reforma é? Será que era deixar de fumar, de beber? Será que seria só isso? Ou até mesmo propriamente o café? Será que era essa a reforma de saúde que ela está dizendo? Né? Ou seja, muitos dizem, o queijo é um conselho, né? O queijo, já que estamos falando do queijo, depois nós vamos falar sobre os outros pontos aqui, né? O queijo é um conselho. Olha, para mim não é um conselho, né? Porque está dizendo que é impróprio como alimento. Será que isso é um conselho? Né? Se nós olharmos por esse lado também, a Bíblia toda é um conselho, exatamente, ela não vai te obrigar. Ela vai te aconselhar, só que nós temos que entender que um conselho do nosso pai, um conselho que um pai dá para um filho, é o melhor para o filho, né? Justamente. Então veja, se a reforma de saúde ela é simplesmente tu não consumir bebida alcoólica, o chá ali, o mate, o café, e qual é o outro ponto ali? Eu acho que são esses três, né? E a bebida alcoólica ali, né? Fumo, né? O fumo, depois ela cita ali vinho, cerveja, etc, né? Então será que esse é o povo de Deus? Que a reforma de saúde consiste nisso? Somente em deixar esses alimentos? Pois é. Onde é que fica a progressão? Onde é que fica? Será que para nisso? Né? Aí é que está uma pergunta para nós fazer. Será que o que ela está dizendo, que a reforma de saúde, aqui ela está intimamente ligada à terceira mensagem, será que não é algo a mais, algo além? Será que Deus não quer um povo distinto, um povo com saúde, um povo que dorme na hora certa, que é um assunto bem importante também que você tocou? Sim, sim. Né? Nós estamos aqui falando sobre alimentação em alguns pontos, porque muitas vezes não temos a liberdade de falar na igreja. Então aqui nós estamos tendo um bate-papo, nenhum de nós aqui, nós somos, como se diz, nutricionista, nós não somos formados, né? Mas nós sabemos ler e estudar, né? Por nós mesmos e deixar que o Espírito de Profecia fale. Então, agora vamos falar um pouco sobre, rapidamente, para não ficar um vídeo muito longo, sobre a questão da carne. Todo mundo, se você fala carne na igreja, todo mundo já fica espantado, né? E porque é extremista, porque só fala, e sabe? Então, assim, nós precisamos ter um pouco de equilíbrio, analisar. Não podemos, de forma alguma, rejeitar o texto. Isso é o princípio que nós devemos ter em cada um de nós. Né? Ou seja, está escrito? Está escrito. Agora vamos entender, vamos aceitar, vamos conversar e entender o que está aqui. Porque muitas vezes eu vejo o seguinte, que quando você pega, por exemplo, a palavra de Deus e você dá para uma pessoa, um pentecostal, de qualquer outra denominação, você dá o sábado para ela, todo mundo diz que, porque não aceitou, está na Bíblia e não aceita. Corremos o mesmo erro, muitas vezes. E olha só, preste atenção para você que está nos ouvindo. Você acha que uma pessoa que é temente a Deus, que tem muitos tementes a Deus, que não guardam o sábado, que são tementes a Deus na sua luz de conhecimento, quando eles recebem o sábado, eles vão perder um emprego, o sustento da família? Você acha que é uma decisão fácil? Mas o Adventista diz o seguinte, inclusive eu já fiz muito isso, dizer, não, mas está na Bíblia. Ou você escolhe obedecer a homens ou obedecer a Deus. E colocamos uma pressão sobre a pessoa. Mas nós muitas vezes, quando nos deparamos com textos semelhantes, nós falamos, não, mas isso não é bem assim, isso é para o tempo dela, isso é para... não cabe a mim, é para fulano, é para os pastores, é para a liderança. Então devemos tomar cuidado com isso, né? Então nós vamos falar um pouco agora, se for possível, irmão, sobre a questão do alimento carne. Você tem algum texto aí para a gente? O título fala que o Senhor ele quer fazer o seu povo retornar para uma alimentação original. Gênesis 1:29, como princípio. Muito bem. Né, a gente tem ali Gênesis 1:29, né, que toda erva que dá semente, isso, né, será por alimento. Então Deus ele nos concedeu N coisas. Porque as pessoas hoje, quando eu me deparo com um certo tipo de pessoas, em situações,
a qual me oferece algum tipo de alimento que eu não consumo, ou seja, que contenha carne, propriamente dito, e eu rejeito, e aquela pessoa pergunta para mim: o que é que você come? Como se a alimentação ela se resumisse somente na carne. Como se só existisse carne para comer. Então, dá para fazer listas e mais listas do que uma pessoa vegetariana come. E Deus ele tem o propósito de fazer com que o seu povo retorne a esse princípio, a qual ele estabeleceu. O princípio de Deus sempre foi Gênesis 1:29 para a alimentação do seu povo. Deus está procurando nos levar de volta passo a passo. Só como a gente falou, não é uma coisa, não é extremismo. Deus é uma progressão que a gente tem. A alimentação, a reforma de saúde é um progresso. Você dá um passo, você dá outro passo. A luz é progressiva. Você recebe uma luz hoje, entendeu? Amanhã você vai receber outra. Então é passo a passo. Deus ele não quer te forçar nada. Deus ele quer que você receba a luz, que você seja sincero, que você não rejeite a luz, entendeu? Para que não se torne algo mais difícil para você, entendeu? Porque acaba sendo mais penoso quando a gente rejeita. Porque nós recebemos mais prejuízos. Quando Deus ele quer, nos coloca diante de nós uma luz, é porque ele quer o nosso bem. Deus ele jamais vai nos apresentar algo que nos seja a nossa capacidade de suportar. E ele também disse que não acende uma luz que não seja para clarear, né? Consegue entender? Então, passo a passo, ao seu desígnio original, que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra, como a gente foi citado, Gênesis 1:29. Entre o que estão aguardando a vinda do Senhor. Olha, atente-se bem para esse segundo parágrafo. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor. Quem que está aguardando a vinda do Senhor? Somos nós. Estamos aguardando a vinda do Senhor. Todo aquele que recebeu a mensagem, todo aquele que tem o conhecimento do Evangelho, Deus ele não está designando um ser. Deus ele não está qualificando ninguém. Deus ele não está fazendo acepção de pessoas. Ele está falando todo aquele que está aguardando, né, a vinda do Senhor. A alimentação cárnea deve ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente neste sentido. O porquê será? Entendeu? O que Deus ele quer nos trazer passo a passo a uma alimentação mais natural possível. Subsistir do produto natural da terra. Então, entre aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor, um povo exclusivo, entendeu? Todo aquele que negar o seu próprio eu, entendeu? Todo aquele que tiver domínio próprio, todo aquele que não rejeitar a luz, que compreender a mensagem de saúde, todo aquele que não rejeitar essa mensagem, é um povo que aguarda a vinda do Senhor, entendeu? Todo aquele que tem o conhecimento das Escrituras, não é só o que está ali em Levítico. Hoje nós temos um grande avanço na alimentação, os industrializados, os embutidos, as facilidades, entendeu? As praticidades. Hoje as pessoas estão buscando isso, praticidade, mas elas estão esquecendo que estão a cada dia mais prejudicando a sua própria saúde. O alimento altamente processado, o abate hoje pelo consumo que tem aumentado, né? O consumo do alimento carne tem aumentado, o abate tem sido cada vez mais rápido. A higienização tem sido cada vez mais precária. Por causa que precisa atender a demanda, entendeu? Churrasco todo final de semana, entendeu? Onde tem mais alimento com excesso de gordura, você vê mais pessoas com problema de fígado, problema de coração, entendeu? Problema de artéria entupida. Então a gente vê que a alimentação carne, ela acaba sim prejudicando a nossa saúde. São muitas questões, entendeu? Que relaciona a higiene e a segurança daquele alimento, que infelizmente não tem tido pelo avanço, entendeu? Da quantidade de abate que tem tido, né? Para alcançar a demanda, né, do público, que tem a cada dia mais se alimentado de forma irregular e incorreta. Então, uma da coisa interessante, vamos falar brevemente aqui, que é o seguinte: o animal não é mais sacrificado como deveria ser. Pois é. Escorrer todo o sangue, escoar todo o sangue. Muitos são mortos com choque, né? Ali tomam um choque, né? E morrem. Depois vão tirar o sangue, mas o sangue já está um pouco palhado.
né? Já não faz aquele processo todo. Então tem isso. E nós vamos tentar falar um pouco aqui, que ela diz o seguinte, né? Deve a alimentação carne ser finalmente abandonada, né? Então ela diz que deve ser finalmente abandonada e devemos ter isto sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido, né? Então o texto é claro. O texto é claro. Não adianta nós fazer malabarismo, tentar colocar para frente ou para trás. Isso aqui é um ponto que, na minha opinião, é desde 1844 até a volta de Jesus. Porque a ressurreição especial ela vai ser realizada desde 1844 adiante, porque eles tinham esperança de ver Jesus voltar. Sim. Então esse texto aqui é desde 1844 até a volta de Jesus. É para cada um de nós. E o seguinte, com relação a subsistir aqui dos produtos naturais da terra. Olha só, como que uma pessoa que, como você citou, ela sai da porta para fora, ela vai ao supermercado, ela compra o que quer, ela tem em mão, ela tem ali, vamos supor que a pessoa ela é vegetariana. Ela é vegetariana, beleza, ok. E ela vai ao supermercado e ela pega tudo. Tudo o que ela precisa, ela pega. E daí, de repente, surge a questão, a controvérsia de não comprar e não vender. Você acha que da noite para o dia, ou em um ano, essa pessoa vai virar um agricultor? Ela vai saber mexer com a terra? Essa pessoa ela vai ter facilidade? E outra coisa, nós temos que ter em mente também, mas isso é um detalhe mínimo. Nós estamos comendo coisas, hoje tudo é tempero. Tudo é tempero. Vamos lá, o sal, uma coisa simples. Mas tenta comer sem o sal, para ver. Tem pessoa que não come sem o sal. Não. E nós não vamos ter acesso a uma coisa simples que é o sal. Sabe, então eu estou colocando questões mínimas aqui, porque às vezes a pessoa pensa, não, quando sair a controvérsia eu vou estar preparado, eu vou ter força. Olha, não é bem assim. Nós precisamos ter cuidado em mínimos detalhes, nós precisamos atentar, nós vamos ter que aprender a mexer, a tirar o alimento da terra. Os nossos filhos, que são acostumados a comer tudo industrializado, Deus de novo, nós ainda, eu particularmente, quando eu era jovem, mais jovem do que eu sou, como se diz, quando eu era criança, eu lembro que meu pai fazia plantar aipim, milho, colher milho, melancia, essas coisas simples. Eu já tenho uma vaga lembrança. E se eu voltar novamente, eu não sei se eu consigo. Então, assim, são detalhes que nós precisamos atentar. E pensar mais sobre isso. A igreja precisa falar sobre isso, orientar os membros para que possam plantar, ter um pedacinho de terra, fazer uma horta, ter ali, sabe, o possível. Mas eu não tenho terra, mas ore a Deus, busque, enfim, faça uma hortinha, nem que seja pequena, vai trabalhar, vai estudar sobre o assunto, né? Então isso é muito importante. Nós devemos atentar sobre isso. E eu não me lembro aqui, Elias, qual era o outro. Acho que era sobre a questão. Ela fala sobre os ovos também, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, só para. Temos quantos minutos aí? Tá, vamos tentar dar uma resumida, né? Pode ir falando. Falando sobre a questão da carne ainda, né? Que precisamos deixar um ponto bem claro, né? Uhum. Que para que não fique uma coisa, né, chata e as pessoas entendam como extremo, entendeu? Porque a gente entende muito bem, a gente tem total consciência, né? A gente tem uma noção de que tem pessoas, sim, existem pessoas em condições desfavoráveis. É interessante. Pessoas que estão em situações bem mais complicadas. Pessoas que não convivem em cidades grandes. Pessoas em povoados menores. Pessoas que não têm outra fonte de subsistência. Ou seja, a carne, vamos dizer, a pessoa que sempre criou gado, ou a pessoa que sempre criou frango, galinhas, né? Ou a pessoa que sempre criou, que teve ali um ribeirinho, né? O que subsiste de peixes. De pesca, né? De pesca, entendeu? Então, ou seja, essa pessoa não tem outra fonte de subsistência. Essa pessoa não tem como buscar em outro lugar uma alimentação mais saudável. Ela não tem condições, entendeu? De subsistir de uma maneira mais saudável. Mas a mensagem precisa chegar a essas pessoas, entendeu? A mensagem vai chegar, mas só que Deus, eu creio, assim, em sua misericórdia, não irá condenar aquelas pessoas por não ter condições de abandonar o alimento carne. Mas que fique bem claro,
São pessoas carentes, né? São pessoas justamente que vivem, exato, entendeu? Em situações mais complicadas, né? No Brasil, propriamente falando, aí no norte, né? Para esses lugares, Sim, tem muitos que moram em casas palafita, que eles dizem, isso, né? isso. Que andam de canoa lá pescando. É a única fonte de alimento para sustentar a família, né? Sim. Creio eu que eles não vão ter uma condição espiritual tanto quanto um vegetariano, né? Isso já é um outro ponto, né? Isso, o que é vegetariano, o que vive, né? Não somente ali é vegetariano, mas é glutão. Né? Tem esse ponto também para falar. O vídeo não permite falar sobre todos os pontos, né? Mas eu sou vegetariano, mas eu sou um glutão. A glutonaria é pecado. Sim. A Bíblia fala. Né? É o mau testemunho, acaba dando, né? Então, por isso que a alimentação é muito abrangente, né? Muito abrangente. Então, a gente só está tentando aqui pegar alguns pontos aqui para nós refletirmos e estudarmos, né? Então, assim, o ribeirinho, ele não vai ter uma condição espiritual tanto quanto um vegetariano estrito, né? Que cuida da alimentação. Mas, porém, também isso não torna ele um pecador pelo fato de não ser um vegetariano. Isso. Né? Porque ele não tem outra fonte de renda, como você propriamente falou. Né? Perfeito. Mas que fique claro, né, que esse não é esse nosso esclarecimento, né, esse detalhe que nós estamos colocando aqui, ele não está qualificando aquelas pessoas que têm condições, têm uma forma, tem várias maneiras, opções, tem muitas opções de abandonar esse tipo de alimento nocivos ao nosso corpo, prejudiciais à nossa saúde, que prejudica a nossa vida espiritual e dando desculpa para abandoná-los, entendeu? Esse estabelecimento que a gente deixou para pessoas em situações desfavoráveis a nós, de pessoas que estão com mais facilidade de obter as coisas. Tem variedade, tem opções, pode escolher, tem recursos, justamente, recursos, né? Tem gente que tem condições, mas dá desculpas, entendeu? Muitos eu ouço dizer, não está na Bíblia, entendeu? Tem muitas coisas que não estão na Bíblia, mas a gente entende como prejudicial à nossa saúde, entendeu? E nem por isso a gente consome aquele tipo de coisas, porque não está na Bíblia. Então, como você falou, tem que haver um equilíbrio, entendeu? A gente precisa ter noção, entendeu? Da abrangência da mensagem, entendeu? Para que não fique também algo que seja, estamos puxando lá para o extremismo, entendeu? É equilíbrio, entendeu? Tem pessoas que não vão ter condições, mas tem pessoas que têm condições, têm recursos, têm opções, mas dá desculpa não viver a mensagem, entendeu? Aí que se torna perigoso, né? Muito perigoso. Você ia ler um texto sobre a questão dos ovos, ali, Sim. Se não me engano? Aí ela fala o seguinte dos ovos, né? Virá o tempo em que talvez tenhamos que abandonar alguns dos artigos de alimentação que usamos agora, tais como leite, nata e ovos. Então, vai chegar um momento, entendeu? Que nós que temos a opção, tem muitos reformadores de saúde que ainda não chegou a dar esse passo. Entendeu? Abandonou a carne, mas ainda não abandonou os ovos, não abandonou o leite. Mas como ela fala, né? Chegará um momento que vamos precisar abandonar esse tipo de alimentos. Entendeu? Pelo fato dessa questão que a gente falou ali, assim como foi da carne, né? O abate tem sido cada vez maior, entendeu? Pela questão da demanda. E os ovos, as galinhas hoje confinadas, elas são obrigadas são como se fosse uma máquina, né? Entendeu? Essa é a questão, esse é o perigo, entendeu? É muito hormônio. E isso acaba a gente ingerindo. E a gente achando que está sendo saudável, estamos consumindo ovos e acaba que prejudica a nossa saúde. O leite também, a forma que ele é processado. As vacas leiteiras são obrigadas a dar uma certa quantidade de leite forçadas, entendeu? Bem forçadas e acaba prejudicando a nossa saúde, porque tudo aquilo que ela tem uma vida, entendeu? Todos os animais ele têm vida. Então, não que a gente inventar endeusando os animais, mas a questão é a nossa saúde. Então, tudo que é contraído daquele animal, que as pessoas que consomem vão ser ingeridos, vão ser contaminados, assim dizer, a saúde vai ser prejudicada. Entende? Então, esse é o perigo. Então, esse é a questão o propósito de Deus em, passo a passo, levar o seu povo para a alimentação original, né, que é subsistir do alimento da terra. E vamos ser honestos, né? O tempo de abandonar é hoje. É hoje. Sim. É difícil? É. Muitas vezes a pessoa, você que está nos ouvindo, você acha que pelo fato de nós estarmos falando aqui, é fácil para nós. O texto é difícil para você, é difícil para nós, é difícil para qualquer pessoa.
né? O que temos que fazer é encarar a realidade e tomar decisões na nossa vida, né? Precisamos de oração tanto quanto você, ou até mais, né? Então, eu queria chamar a atenção aqui com relação aos ovos, como você falou, né? Os ovos, você pega um ovo caipira e um ovo que é industrializado, né? Um ovo de supermercado, dessas galinhas que são confinadas, você vê a diferença. Basta você pegar, você vai ver a diferença, né? E eu queria ler aqui um detalhe também interessante, que ela diz assim, ó: devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. E olha só, a reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Você vê a urgência? Você vê a urgência da reforma de saúde? Depois ela diz sobre a questão fala sobre o perigo de comer carne, né? Porque os animais estão doentes. Sim. Você vai consumir, você vai ficar doente. Os ovos, se a galinha está lá confinada doente, você vai comer os ovos, você propriamente vai passar para você também, né? Então, assim, ó, como a gente também estava falando, a reforma de saúde é bem abrangente, né? Bem. Bastante pontos, né, para nós conversar, mas precisa ser feita uma reforma de saúde na nossa vida, né? Muitas vezes a gente pensa, o irmão lá precisa se reformar. Não, nós precisamos reformar a nossa vida, né? Isso se possível, né, acontecer na igreja, louvado seja Deus. Mas primeiramente cada um de nós, na nossa casa, né, precisamos atentar aí para essa mensagem que é uma mensagem distinta do povo de Deus. Então eu queria que o Elias, se quisesse aí mais alguma palavra aí. Não, essa é a questão, né, de a gente viver essa mensagem, né, a gente poder ser um exemplo para outras pessoas, entende? Como você falou, pode parecer que a gente falando aqui seja fácil, entendeu? Mas a alimentação é algo que Satanás ele pegou em um ponto onde aparentemente aos olhos humanos é algo simples, entendeu? Mas é onde está um dos maiores perigos, que isso pode prejudicar a nossa vida presente e a nossa vida futura, entende? A gente pode acabar prejudicando a nossa própria salvação, entendeu? Um ponto por rejeitar a luz muitas das vezes, e outra por dar um mau exemplo. Alguns aceitam a reforma de saúde, mas só que não vive como deve ser vivido, entendeu? E acaba sendo uma pedra de tropeço para outras pessoas. Aquele ali era reformador, aquele ali tinha a mensagem de saúde, era um vegetariano, mas acabou sua saúde está, né, prejudicada. E onde é que está onde é que está ali a vantagem de ser vegetariano, de cuidar da saúde? Acaba escandalizando. Acaba escandalizando. Então que nós viemos a viver a mensagem, né? Essa é a questão. Como você acabou de ler, ela vai nos preparar para fazer uma obra que ainda não foi realizada. Então, que essa obra ela se cumpra na nossa vida, né? Que a gente peça a Deus que abra nossos olhos, a vista dos céus, para poder ver o ponto, né? A luz que Ele quer nos conceder e que a gente viva à altura dessa luz que Ele nos deu. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vamos encerrando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Como a gente tratou aqui sobre... foi em 2 vídeos, né? A gente fez a parte 1, essa é a parte 2. Nós vamos encerrar aqui. Sei que ficou alguns pontos aqui, talvez por nós tratarmos, né? Não ficou bem esclarecido, mas qualquer coisa deixa aí no comentário, né? A sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida, se pudermos aí tirar algumas dúvidas também. O importante é você interagir, né? E se inscreva no canal, deixe seu like, com o seu joinha, como se diz, né? Obrigado e até a próxima aí. Um abraço.